Estamos acostumados a ver Cary Grant como o padrão de beleza masculina, o cavalheiro perfeito de smoking, que fazia as maiores beldades de Hollywood perderem a cabeça. Mas e se eu te dissesse que esse homem nunca existiu? Enquanto a imprensa o vendia como o maior conquistador da época, nos 12 anos mais felizes de sua vida, esse ideal viveu secretamente sob o mesmo teto com um cowboy musculoso. Mesmo sendo multimilionário, ele era tão avarento que marcava com caneta o nível do leite na garrafa, para que os empregados não bebessem além da conta. E para escapar do pânico que sentia diante das mulheres, ele voluntariamente ingeriu mais de 100 comprimidos de LSD no consultório de um psiquiatra. Hoje vamos arrancar o impecável smoking de Cary Grant e descobrir como um menino pobre das ruas de Bristol, cuja mãe foi internada viva em um sanatório, criou a mais genial e assustadora ilusão do século XX. Bem-vindos ao teatro de um ator só, onde o público aplaude a máscara, sem perceber as lágrimas por trás dela. Estamos acostumados a pensar que Cary Grant era um homem de sorte. Rico, bonito, espirituoso. Assistimos aos filmes de Hitchcock e queremos ser como ele. Mas a verdade é que Cary Grant nunca existiu. Era uma armadura de alta tecnologia, criada por um rapaz pobre, com pouca educação e profundamente traumatizado, chamado Archibald Leach. Hoje não vamos repassar sua filmografia. Vamos abrir essa armadura. Vamos descobrir como um acrobata em pernas de pau aprendeu a usar smoking. Por que ele marcava com caneta o nível do leite na garrafa, mesmo sendo multimilionário? Por que ele trabalhou para a inteligência britânica, tornando-se o protótipo de James Bond? E como 100 comprimidos de ácido o ajudaram a encontrar Deus? Prepare-se. A realidade que você vai conhecer supera qualquer roteiro de Hollywood. Porque Cary Grant se tornou o homem perfeito não por uma boa vida, mas pelo terror de quem ele realmente era. Ato 1. A Casa Sem Mulheres e o Mistério do Salão dos Solteiros. Se você fechar os olhos e imaginar Cary Grant, sua mente vai pintar um smoking impecável, uma taça de champanhe e a mulher mais linda da época pendurada em seu braço. Grace Kelly, Audrey Hepburn, Ingrid Bergman. Ele era o especialista que Hollywood escolheu para conquistar corações femininos. Estamos acostumados a pensar que sua vida fora das câmeras era uma eterna comédia romântica. Mas a realidade, escondida atrás dos altos muros de Santa Mônica, era completamente diferente. O homem perfeito do século XX, sonho de milhões de donas de casa, viveu por anos não com beldades fatais, mas com um alto e musculoso cowboy de faroestes. E talvez esse tenha sido o único momento em sua vida em que ele foi verdadeiramente feliz. No início dos anos 30, quando a carreira de Grant começava a decolar, ele se estabeleceu em uma casa à beira-mar, que a imprensa rapidamente apelidou de Salão dos Solteiros. Seu vizinho era Randolph Scott, a personificação da masculinidade americana, estrela de filmes de ação e faroestes. A versão oficial do estúdio Paramount era pragmática. 2 estrelas em ascensão, economizando no aluguel na América pós-depressão. No entanto, essa economia durou 12 anos. Não era um alojamento temporário de 2 conquistadores, onde garotas eram levadas alternadamente. Parecia um casamento. Uma vida estável, tranquila e assustadoramente aconchegante, onde não havia espaço para mulheres. Em 1930, fotógrafos da revista Modern Screen foram convidados a entrar nesse santuário para dissipar rumores, mas só pioraram a situação. As fotos, que deveriam mostrar um cotidiano masculino austero, capturaram uma idílica cena de ternura conjugal. Em uma foto, Cary e Randolph, em aventais iguais, lavam louça, rindo de uma piada que só eles entendem. Em outra, Scott acende cuidadosamente o cigarro de Grant, enquanto ele relaxa em uma poltrona. Eles jantam à luz de velas. Jogam bola na piscina,
radiantes de alegria. Nessas imagens, não há um traço da tensão que sempre transparecia nos olhos de Grant quando ele posava com mulheres. Com mulheres, ele estava sempre trabalhando, controlando o ângulo, o sorriso, a posição das mãos. Com Randolph Scott, ele estava relaxado. Ele era Archibald Leach. Rumores sobre a homossexualidade ou bissexualidade de Grant o perseguiram por toda a vida. Mas reduzir a história do Salão dos Solteiros apenas ao sexo é perder o essencial. Para Grant, aquela casa era uma fortaleza. Randolph Scott lhe oferecia o que nenhuma de suas futuras 5 esposas poderia: aceitação sem exigências. Scott não precisava de Cary Grant. Ele gostava daquele rapaz inseguro, que tinha medo do escuro e escondia dinheiro pelos cantos. Os chefes dos estúdios estavam furiosos. Exigiam que Grant se casasse para corrigir a fachada. Grant resistiu até o fim, mas a máquina de Hollywood é mais forte que qualquer pessoa. Quando ele finalmente se mudou e começou sua maratona de casamentos fracassados, ele perdeu não apenas um vizinho. Ele perdeu o único espelho que refletia não um ídolo de Hollywood, mas um ser humano vivo. Ele trocou a realidade aconchegante por uma imagem brilhante, porque acreditou que o mundo nunca compraria um ingresso para um filme onde o protagonista fosse feliz fora do roteiro. O Salão dos Solteiros ficou na história como a maior anomalia da era dourada de Hollywood. Grant provou que podia interpretar o amor por uma mulher na tela de forma tão convincente que todos acreditariam, exceto ele mesmo. Ele parecia ser o amante perfeito sem esforço, mas esse papel era o mais exaustivo. A vida com Randolph Scott não era uma rebeldia contra a moral, mas uma tentativa desesperada de manter a sanidade. Lá, na casa à beira-mar, ele podia tirar a máscara. Mas o mundo exigia um show, e Cary Grant subiu ao palco, deixando Archibald Leach chorar atrás da porta fechada. Mas por que a proximidade com mulheres causava nele um pânico tão profundo, a ponto de preferir se esconder em um mundo masculino? Por que, sempre que uma mulher se aproximava demais, ele via nela uma ameaça capaz de destruir sua identidade? A resposta para essa pergunta não está em Hollywood, mas nas ruas sujas da cidade inglesa de Bristol, naquele dia fatídico em que um garotinho voltou da escola e descobriu que a mulher mais importante de sua vida havia desaparecido sem deixar rastro. Ato 2. O dia em que a mãe saiu para buscar chinelos e nunca mais voltou. Toda a filmografia de Cary Grant é uma perseguição sem fim. Em Ladrão de Casaca, ele foge da polícia. Em Intriga Internacional, dos espiões. Mas raramente o público se perguntava do que ele realmente estava fugindo. Gostamos de pensar que seu distanciamento e leve cinismo são traços de um aristocrata entediado com a companhia dos mortais comuns. É uma mentira bonita. Sua frieza é a reação defensiva de um animal acuado. Cary Grant não desconfiava das mulheres por ser um Dom Juan experiente, mas porque, aos 9 anos, aprendeu uma lição cruel. Amor é quando te abandonam sem aviso. Archibald Leach não nasceu no luxo. Ele veio ao mundo no sujo e úmido Bristol, em uma família onde o ar estava carregado de tensão. Seu pai, Elias Leach, era passador de calças em uma fábrica. Um homem carrancudo, beberrão e frio. Sua mãe, Elsie, era o oposto. Ansiosa, superprotetora, sufocante em seu amor. Após perder o primeiro filho, Art se tornou o centro de seu universo. Ela não o deixava sair, o envolvia em cachecóis e controlava cada passo. Para o pequeno garoto, ela era o mundo inteiro. E então, um dia, em 1913, esse mundo desabou em um segundo. Art voltou da escola para uma casa vazia. Nem o cheiro do jantar, nem a voz da mãe, nem seus abraços habituais. Apenas silêncio. Quando o pai voltou do trabalho, soltou uma frase curta e seca. Sua mãe foi para um spa. Ela precisa descansar. Para uma criança de família pobre,
Isso soava estranho, mas Art acreditou. Ele esperou uma semana, um mês, meio ano. A mãe não escrevia, a mãe não ligava. A mãe simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. Depois de algum tempo, Elias Leach mudou sua história. Ela morreu, filho, disse ele, sem olhar nos olhos do garoto. E Archibald Leach aceitou isso como um fato. A pessoa mais próxima no mundo não apenas morreu, ela fez isso em silêncio, sem se despedir. Na mente infantil, isso se transformou em uma terrível crença. Sou tão ruim que até minha própria mãe preferiu a morte a viver comigo. Mas a realidade era muito mais assustadora que a morte. Elsie Leach estava viva. O pai a internou em um hospício, o Hospital Psiquiátrico de Bristol, conhecido como Fish Ponds. Ele simplesmente se livrou da esposa incômoda para começar uma nova vida com outra mulher. Elsie passou mais de 20 anos confinada, acreditando que seu filho a havia abandonado, assim como o marido. Art descobriu a verdade apenas aos 31 anos. Naquela altura, ele já era Cary Grant, uma estrela de Hollywood e milionário. O pai confessou o que fez apenas no leito de morte, provavelmente por medo do inferno, e não por amor ao filho. Grant imediatamente tirou a mãe do hospício, mas era tarde demais. Diante dele estava uma estranha, uma velha quebrada, que mal reconhecia naquele americano polido seu pequeno Art. "Você não é meu filho", dizia ela. "Meu filho era um garotinho." Foi naquele dia, na casa vazia de Bristol, que Archibald Leach morreu e começou a nascer Cary Grant. O garoto decidiu: se ser eu mesmo significa ser abandonado, vou me tornar outra pessoa. Vou ser tão perfeito, bonito e rico que ninguém jamais ousará me deixar. Toda sua vida posterior com as mulheres foi uma vingança pelo ato da mãe. Ele as fazia se apaixonarem por ele, e então começava a sufocá-las com suspeitas, testes e frieza emocional. Ele as deixava primeiro, para que não tivessem a chance de deixá-lo. Ele procurava Elsie em cada mulher, para puni-la, e ao mesmo tempo, desesperadamente precisava daquele amor incondicional que lhe foi roubado. Mas a dor pela perda da mãe e a traição do pai não se acalmava nem com milhões na conta, nem com a chegada das estatuetas douradas. O buraco interno do tamanho de Bristol exigia preenchimento. E quando o álcool e a fama deixaram de ajudar, Cary Grant decidiu pelo experimento mais radical da história da era dourada de Hollywood. Ele resolveu hackear seu cérebro para encontrar aquele menino de 9 anos e dizer a ele que não era culpado. À sua frente estavam 100 doses de LSD e uma jornada rumo a Deus. Ato 3. 100 doses de ácido em busca de Deus. Quando pensamos na revolução psicodélica, vem à mente imagens de hippies cabeludos, Woodstock e Jim Morrison. O que menos se encaixa nesse cenário é um homem de terno cinza impecável, com um lenço no bolso e modos de um lord inglês. No entanto, Cary Grant se tornou um dos principais defensores do LSD, 10 anos antes dos Beatles escreverem seus maiores sucessos. Parece loucura, mas no final dos anos 50, a estrela mais conservadora de Hollywood transformou seu cérebro em um campo de testes químicos. Ele não buscava euforia. Ele procurava uma maneira de matar. Cary Grant, para salvar. Archibald Leach. Em 1958, aos 54 anos, Grant estava em uma crise profunda. Seu terceiro casamento com Betsy Drake estava desmoronando. Ele era rico, famoso, mas sentia um vazio total por dentro. Betsy, fascinada por novos métodos de psicoterapia, o levou à clínica do Dr. Mortimer Hartman, em Beverly Hills. Hartman praticava uma terapia legal na época, usando ácido lisérgico. O tratamento consistia em sessões semanais, durante as quais o paciente tomava a substância e mergulhava no subconsciente. Grant se dedicou a isso com uma obsessão única. Ele não fez 5 ou 10 sessões.
Ele tomou mais de 100 doses de ácido ao longo de 3 anos. Não eram festas à beira da piscina. Era um trabalho doloroso e assustador sobre si mesmo, no consultório do médico com as janelas fechadas. Sob o efeito da substância, Grant vivia pesadelos acordado. Mais tarde, ele descreveu suas visões com uma franqueza assustadora. Eu me via como um pênis gigante, decolando da terra como um foguete. Em outro momento, ele se via em uma poça de sangue e excrementos, sentindo-se um bebê indefeso. Essas alucinações eram necessárias para destruir seu ego. Grant confessava: "Eu precisava morrer para renascer. Percebi que por anos havia acumulado camadas de proteção até parar de sentir qualquer coisa." O LSD arrancou sua máscara. Ele se viu de fora, um homem egoísta, assustado, incapaz de amar, que usava mulheres como escudo contra a solidão. O mais surpreendente aconteceu depois. Grant não escondeu essa experiência. Pelo contrário, ele ligou para a redação da revista Good Housekeeping, um bastião das donas de casa americanas, e deu uma entrevista na qual declarou: "Eu renasci. Antes disso, vivia em uma névoa." Imagine, um ícone de estilo, o ídolo das suas avós, nas páginas de uma revista brilhante, contando como o ácido o ajudou a encontrar Deus e perdoar seus pais. Ele afirmava que finalmente entendeu. Sua mãe não o abandonou. Ela estava doente. E seu pai não era um monstro, apenas um homem infeliz, incapaz de amar. Grant acreditava sinceramente que estava curado. Ele dizia aos amigos que agora estava pronto para amar. Mas a realidade, como sempre, era mais complexa. A terapia o ajudou a fazer as pazes com o passado, mas não conseguiu reescrever totalmente sua personalidade. Ele se tornou mais suave, mais calmo, mas seus relacionamentos com as mulheres continuaram sendo um campo de batalha. O ácido não o transformou em um santo, mas lhe deu a coragem de admitir: Cary Grant era apenas um papel. Esse experimento prova o quanto sua dor era insuportável. O homem com a reputação de ator mais contido do mundo estava disposto a derreter sua mente, apenas para por um segundo deixar de se sentir como o menino abandonado de Bristol. O LSD o ajudou a lidar com a cabeça, mas seu corpo vivia sob suas próprias leis. Você já notou como ele se movia em cena? Aquela graça felina, aqueles saltos e cambalhotas incríveis que ele fazia mesmo de terno? O segredo de sua perfeição física não estava na academia nem em bons genes. Seu corpo foi forjado muito antes de Hollywood, em um lugar onde um erro custava a vida, não um segundo take. Para entender a física de Cary Grant, precisamos voltar no tempo e olhar para o menino nas pernas de pau. Ato 4. Acrobata nas pernas de pau. A física do engano. Assista a qualquer filme de Cary Grant sem som. Você verá algo estranho. Ele não anda como as pessoas comuns. Ele desliza. Seus movimentos têm uma fluidez sobrenatural, como se estivesse na água, não em terra firme. Os críticos chamavam isso de aristocracia inata. Eles estavam errados. Não era uma questão de linhagem, mas de deformação profissional. Aquilo que o mundo via como a elegância relaxada de um milionário era, na verdade, a memória muscular de um acrobata de circo, que a cada segundo controla seu centro de gravidade para não quebrar a cabeça. Aos 14 anos, Archibald Leach foi expulso da escola. A razão oficial? Invadiu o vestiário feminino. Mas a verdade é que a escola não lhe servia. Ele era obcecado pelo teatro e pelo palco, onde podia fingir ser quem quisesse. Falsificando a assinatura do pai, fugiu de casa e se juntou à trupe de Bob Pender, o famoso grupo Knockabout Comedians. Não era o teatro de Shakespeare. Era um vaudeville duro, suado, fisicamente exaustivo. Lá não se aprendia dicção. Aprendia-se a cair de cara no chão, de modo que a plateia risse e você não quebrasse o nariz. Aprendia-se a andar em pernas de pau de 2 metros de altura, a fazer malabarismos
e a dar mortais para trás. Art Leach passou sua juventude não com livros de etiqueta, mas em vagões sacolejantes, excursionando pela província inglesa e depois pela América. Foi a trupe de Pender que levou o jovem Art a Nova York em 1920. No palco do lendário hipódromo, ele se apresentava em um número com pernas de pau. Imagine um adolescente desengonçado caminhando sobre a multidão, escondido sob um enorme traje. Era a metáfora perfeita para sua vida futura. Elevar-se acima de todos, ser notado, mas permanecer invisível dentro da casca. Andar em pernas de pau exige uma habilidade específica. Você não pode olhar para os pés, senão perde o equilíbrio. Deve olhar sempre à frente, ignorando o abismo abaixo. Grant levou esse princípio para a vida. Ele nunca olhou para o passado, com medo de cair. Essa base circense fez dele um ator único na era do cinema falado. Enquanto outras estrelas ficavam paradas, temendo se afastar do microfone, Grant usava todo o espaço do quadro. No filme Férias, ele faz um mortal para trás com facilidade. Não é um dublê, é ele mesmo, de smoking. Na comédia Levada da Breca, ele cai, tropeça e rola colina abaixo com a graça de um leopardo. No thriller Intriga Internacional, a famosa cena com o avião não é apenas uma corrida. É um truque profissional. Veja como ele cai na poeira. Ele se agrupa em uma fração de segundo antes do impacto. A famosa inclinação da cabeça, que as mulheres achavam tão encantadora, é o hábito de um acrobata, verificando o equilíbrio. Sua maneira de enfiar as mãos nos bolsos das calças? Um jeito de esconder o tremor dos dedos antes de um truque. A perfeição física de Cary Grant era sua primeira linha de defesa. Ele construiu seu corpo como uma fortaleza. Sabia que as palavras podiam trair. Ele era um rapaz pouco instruído de Bristol. As emoções podiam revelar dor, o trauma da mãe. Mas o corpo nunca mente, se bem treinado. Tornou-se o acrobata de smoking, um homem que podia interpretar qualquer emoção através do movimento, mesmo que por dentro houvesse um vazio. Mas se ele conseguiu dominar completamente o corpo, a voz foi um problema. Archibald Leach falava com um sotaque rude e popular de Bristol, que na Inglaterra denunciava instantaneamente sua origem humilde, e na América soava incompreensível. Para se tornar Cary Grant, ele precisava não apenas aprender a falar bonito, ele precisava inventar uma língua que ninguém no mundo falava. Ato 5. O homem com a voz vinda do nada. A voz de Cary Grant é tão icônica quanto o sorriso da Mona Lisa ou o bigode de Salvador Dalí. Tente imitá-lo e você inevitavelmente adotará aquele ritmo estranho e cortado, alongando vogais e interrompendo consoantes de repente. Tony Curtis, no filme Quanto Mais Quente Melhor, capturou brilhantemente esse timbre para interpretar um milionário. Estamos acostumados a associar esse sotaque ao auge da alta sociedade, ao som de velhas fortunas e escolas de elite. Mas a verdade é que essa voz é uma farsa. Um Frankenstein linguístico, costurado a partir do medo de ser desmascarado e do desejo de pertencer a um mundo que o rejeitava. Archibald Leach falava no burr, um dialeto específico do oeste da Inglaterra. Era um falar rude e retumbante dos trabalhadores portuários, onde o R rugia como um trator e as vogais soavam amplas e simplórias. Na rígida hierarquia de classes britânica, esse sotaque era um estigma. Gritava: "Sou sem educação, sou pobre, meu lugar é servir os casacos dos cavalheiros." Quando Art chegou à América, percebeu que sua língua natal era uma âncora que o arrastaria para o fundo. Os americanos não entendiam seu murmúrio, e os produtores teatrais ingleses torciam o nariz. Para sobreviver, ele precisava amputar sua voz. Não podia simplesmente começar a falar como um aristocrata londrino. Isso soaria cômico e pretensioso. Ele precisava de algo diferente. Precisava de uma voz de alguém sem pátria. Assim surgiu o famoso sotaque Mid-Atlantic de Cary Grant.
Esse dialeto não existe em nenhum mapa do mundo. É um construto artificial, inventado no início do século XX para atores teatrais serem compreendidos tanto em Londres quanto em Nova York. É uma língua de lugar nenhum. Grant levou esse estilo artificial ao extremo. Misturou o Cockney, dialeto operário de Londres, elementos da fala britânica elevada, RP, Received Pronunciation, e o ritmo americano. Surgiu um híbrido único. Ouça atentamente como ele pronuncia a palavra dance, dança. Não é o dance inglês puro, nem o dance americano. É algo intermediário, suspenso no ar sobre o oceano. Ele treinou essa fala por anos, extirpando Bristol de si. Aprendeu a entoar de forma que as frases soassem como passagens musicais, ora subindo, ora descendo. A famosa frase Judy, 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 que lhe atribuem, embora nunca tenha dito assim nos filmes, tornou-se um meme justamente por essa melodia estranha. Mas o mais assustador nessa voz era sua função. Era uma barreira sonora. Quando Cary Grant abria a boca, você não conseguia identificar de onde ele vinha. Não era inglês para os ingleses. Eles ouviam notas americanas estranhas em sua fala. Não era americano para os Yankees. Eles o consideravam um britânico refinado. Ele se tornou um estrangeiro em todo lugar. Cortou voluntariamente suas raízes para se tornar cidadão de um país fictício, chamado cinema. Em conversas privadas, quando bebia ou ficava muito irritado, o velho sotaque de Bristol, de Archibald Leach, irrompia através do verniz, assustando os interlocutores. Era como se, de repente, o rosto de um limpador de chaminés surgisse por baixo da máscara de um príncipe. Grant temia esses momentos com pavor. Controlava sua garganta tão rigidamente quanto suas finanças. Ironia do destino. O homem cuja voz se tornou símbolo de charme masculino, na verdade falava uma língua na qual ninguém pensa ou sente. Ele falava a língua dos roteiros. Durante toda a vida, temeu que, se ficasse em silêncio ou relaxasse, o mundo ouviria não Cary Grant, mas o pequeno e assustado Archie, chamando pela mãe com um sotaque de Bristol. Ao criar o corpo e a voz perfeitos, ele se tornou um instrumento impecável. Mas um instrumento não pode tocar a si mesmo. Precisa de um mestre. E em Hollywood, havia apenas uma pessoa que entendeu. Por trás daquela fachada brilhante, escondia-se um abismo de medo. Essa pessoa era Alfred Hitchcock. Hitchcock era famoso por desprezar atores, chamando-os de gado, mas adorava Cary Grant. Por que o mestre do suspense, que adorava torturar suas heroínas, fez de Grant seu principal alter ego masculino? Porque Hitch via o que os outros não viam. Ele entendeu que Grant não precisava interpretar uma vítima das circunstâncias. Grant já vivia em um thriller. E no próximo ato, veremos como Hitchcock usou as neuroses de Grant para criar um dos maiores filmes da história. Ato 6. Hitchcock e a arte de ser acusado. Alfred Hitchcock era conhecido por sua misantropia. Sua famosa frase, "atores são gado", virou o lema de sua direção. Ele quebrava a vontade de Tippi Hedren, exauria Kim Novak e fazia Ingrid Bergman chorar. Mas Cary Grant era uma exceção. Hitchcock não apenas o respeitava, ele via Grant como seu alter ego, só que bonito. Por que o diretor corpulento e cheio de complexos amava tanto esse galã impecável? A resposta é simples e assustadora. Hitchcock era o único em Hollywood que via que Cary Grant não era um homem. Era um terno vazio. Hitchcock entendeu a tragédia central de Grant. Esse homem passou a vida inteira interpretando um papel que não existia. E em 1959, ele fez um filme que disfarçou como um thriller de espionagem, mas que, na verdade, era um drama psicológico documental sobre Archibald Leach. Esse filme é Intriga Internacional. A trama do filme parece absurda. Um bem-sucedido agente publicitário, Roger Thornhill, é confundido com um espião chamado George Kaplan. Thornhill grita que não é Kaplan,
mas ninguém acredita nele. Ele é forçado a fugir, se esconder e, no final, tornar-se Kaplan para sobreviver. Isso é pura biografia de Grant. Art Leach entrou por acaso no show business, onde foi confundido com o socialite Cary Grant. Art gritava dentro de si: "Eu não sou ele, sou um pobre rapaz de Bristol." Mas o mundo respondia: "Não, você é Cary Grant e você deve nos salvar." Hitchcock usou genialmente o nervosismo do ator. Não precisava explicar a Grant como interpretar o pânico de alguém que perdeu seu eu. Grant vivia nesse estado há 30 anos. Olhe bem para a famosa cena no campo com o avião pulverizador. É uma metáfora do terror existencial. Grant está sozinho no meio de um espaço vasto e vazio. Ele veste seu famoso terno cinza, uma armadura. Não há abrigo, nem cenários, nem parceiros. Só ele e a ameaça mortal vinda do céu. Hitchcock despiu Grant sem tirar suas roupas. Nesta cena, não há um grama do glamour ao qual estamos acostumados. Grant corre desajeitadamente, cai na poeira, parece patético e assustado. Isso não é James Bond. É Archibald Leach, prestes a ser esmagado pela gigantesca máquina do destino. Ainda mais reveladora é a cena do leilão. O herói de Grant, cercado por inimigos, começa a agir como um louco para ser preso pela polícia. Ele entende: o único lugar seguro é a prisão. Ele deliberadamente destrói sua imagem de cavalheiro para se salvar. Grant interpreta essa cena com um prazer assustador. É um grito da alma. "Olhem, eu não sou perfeito. Sou um palhaço. Tirem-me daqui." Hitchcock nunca deu a Grant um Oscar, mas lhe deu algo maior: o direito de ser vulnerável. Nos filmes de Hitchcock, Suspeita, Interlúdio, Grant sempre interpreta personagens com um passado sombrio, pessoas em quem não se pode confiar. Hitch via a escuridão por trás do sorriso branco. Ele sabia que Grant era capaz de matar, pelo menos de matar sua própria identidade. Intriga internacional termina com o herói pendurado no nariz de um presidente de pedra no Monte Rushmore. Grant literalmente está suspenso sobre o abismo, agarrando-se aos rostos de grandes homens. É o final perfeito. Cary Grant tornou-se ele mesmo um monumento. Um rosto de pedra esculpido na rocha do cinema, atrás do qual só há granito frio e vazio. Hitchcock usou o medo de Grant de ser desmascarado como combustível para o suspense. Nós nos preocupamos com o herói, não porque ele pode ser morto, mas porque sentimos: se ele parar, ele desaparece. Mas se na tela ele podia se dar ao luxo de ser um espião e gastar dinheiro público, na vida real sua relação com as finanças era patológica. Grant era o ator mais bem pago de seu tempo, mas em sua casa reinavam leis de economia rígida, dignas de Dickens. Pronto para saber como um homem com uma fortuna de dezenas de milhões de dólares marcava com caneta o nível do leite na garrafa para que os empregados não bebessem demais? Ato 7. O milionário que contava centavos da lavanderia. Nas telas, Cary Grant era o próprio luxo encarnado. Vestia ternos sob medida, hospedava-se nos melhores hotéis da Riviera e distribuía gorjetas que superavam o salário mensal de uma pessoa comum. O público acreditava. Esse homem não sabia o valor do dinheiro, mas a realidade era tão grotesca que parecia inacreditável. O ator mais rico de sua geração, pioneiro em escolher diretores e roteiros como um freelancer, vivia como um aposentado miserável que sobreviveu à Grande Depressão. Sua avareza virou uma lenda sussurrada em Hollywood, temendo quebrar o encanto. Não era a ganância de um tio Patinhas nadando em ouro. Era o medo irracional e desesperado de Archibald Leach de voltar a ficar sem um tostão. A infância em Bristol, onde cada moeda fazia a diferença entre jantar ou passar fome, gravou em sua mente a conexão: dinheiro é a única defesa contra o caos. Se eu gastar, eu morro. Mesmo multimilionário, Grant não conseguia relaxar. Via sua fortuna não como fonte de prazer,
mas como uma muralha que precisava ser constantemente reforçada, sem gastar um tijolo sequer. A história mais famosa, confirmada por inúmeros rumores e memórias de empregados, envolve a geladeira. Grant realmente marcava com caneta preta o nível do leite nas garrafas de vidro. Fazia isso toda manhã e toda noite. Se o nível caísse 1 centímetro e ele não tivesse bebido, seguia-se um interrogatório do pessoal. Não suportava a ideia de que alguém pudesse roubar um gole de seu leite. Mas isso era só o começo. Visitantes que tinham a imprudência de passar o fim de semana em sua casa frequentemente recebiam contas pelo correio. Grant calculava meticulosamente os gastos: lavanderia, ligações interurbanas, até o custo dos cafés da manhã consumidos. Imagine o choque das estrelas de Hollywood ao receberem de Cary Grant uma fatura de $3,50 pelo uso da lavanderia. Ele nunca jogava fora camisas velhas. Quando os colarinhos e punhos se desgastavam, cortava os botões. "Ainda vão servir", dizia, guardando-os em um pote. Em seu guarda-roupa penduravam-se ternos de 20 anos atrás, que ele continuava a usar porque o tecido ainda é bom. Suas negociações contratuais eram uma guerra de desgaste. Ele brigava por cada centavo, exigia pagamento por cada hora extra de filmagem e controle total sobre os direitos dos negativos. Grant foi o primeiro freelancer a provar que um ator podia ser mais rico que um estúdio. Grant tornou-se prisioneiro de sua fortuna. Acumulou milhões, mas vivia com a mentalidade de um pobre. Não possuía coisas, as coisas o possuíam. Cada dólar gasto era para ele uma dor física, um lembrete da vulnerabilidade da qual fugia a vida inteira. Comprou sua liberdade, mas não comprou paz. Esse comportamento explica também seus fracassos na vida pessoal. As mulheres esperavam um príncipe generoso, mas recebiam um contador que verificava os recibos do supermercado. Para ele, o dinheiro era uma forma de controle. Mas quando o controle se estendia a pessoas vivas, começava o verdadeiro drama. Se ele era assim com leite e botões, imagine como tratava aqueles que chamava de amados. Grant foi casado 5 vezes, e a cada vez o roteiro se repetia com precisão assustadora. Ele escolhia as mulheres mais brilhantes, fortes e ricas do mundo, para transformar suas vidas em um inferno de ciúmes e paranoia. Por que Barbara Hutton, herdeira do Império Woolworth, fugiu dele, chamando-o de monstro? E por que ele tentava tão desesperadamente corrigir cada mulher que entrava em sua órbita? Otto Oito, Barba Azul de Hollywood. Na tela, Cary Grant era o salvador das mulheres. Ele resgatava Katharine Hepburn de enrascadas com leopardos, protegia Ingrid Bergman dos nazistas e consolava Audrey Hepburn no funeral do marido. Ele era o parceiro perfeito, forte, mas sem dominar, irônico, mas cuidadoso. Na vida real, porém, seu amor era tóxico, sufocante e perigoso. 5 casamentos, 5 divórcios, e a cada vez o roteiro se repetia com a precisão mecânica de um maníaco. Grant não procurava uma parceira. Ele buscava argila, da qual pudesse moldar a mulher ideal, aquela que nunca sairia para buscar chinelos e não desapareceria. Sua escolha de mulheres sempre foi um desafio. Ele não procurava ratinhas cinzas. Ele escolhia mulheres brilhantes, talentosas, ricas e independentes. Virginia Cheryl, estrela de luzes da cidade, de Chaplin. Barbara Hutton, herdeira de uma fortuna imensa, chamada pela imprensa de pobre menina rica. Betsy Drake, intelectual e atriz. Diane Cannon. Mas assim que o anel estava no dedo, o modo destruição era ativado. Grant começava a quebrar suas personalidades metodicamente. Ele criticava suas roupas, a maneira de falar, os amigos e os hábitos. Tentava transformar mulheres vivas e vibrantes em bonecas obedientes, que ficariam em casa esperando por ele na janela. Não era um casamento, era uma colônia penal com grades douradas.
O primeiro casamento com Virginia Cherrill terminou em desastre após 7 meses. Ela o acusou de violência física e de um comportamento autodestrutivo. Grant era patologicamente ciumento. Se ela olhasse para outro homem, ele explodia de raiva. Ligava para ela no estúdio a cada 15 minutos, checando onde ela estava. O medo de ser abandonado novamente o transformava em carcereiro. Com Barbara Hutton, uma das mulheres mais ricas do mundo, a imprensa esperava um casamento por interesse. As más línguas os chamavam de Cash e Carrie. Mas a ironia é que Grant, apesar de sua avareza, foi o único marido de Hutton que não pegou um centavo dela no divórcio. Ele não precisava do dinheiro dela, tinha o seu próprio. Ele queria sua alma. Tentava normalizá-la, forçava-a a levar uma vida modesta, proibia gastar dinheiro em caridade e eventos sociais. Tentava curá-la da riqueza como se fosse uma doença, mas apenas a afundou em depressão profunda. O caso mais emblemático foi com sua quarta esposa, Diane Cannon, que era 33 anos mais jovem. Grant literalmente a treinava. Dizia qual esmalte usar, como cortar o cabelo, o que ler. Ele a forçava a tomar LSD, alegando que isso a ajudaria a se tornar uma esposa melhor e entendê-lo. Quando ela engravidou, sua paranoia atingiu o pico. Ele temia que a criança roubasse sua atenção. Após o divórcio, Cannon lembrava da vida com o homem perfeito como um horror psicológico interminável, onde qualquer manifestação de vontade própria era punida com silêncio glacial. Cary Grant era um barba azul que não matava suas esposas fisicamente, mas as destruía moralmente. Ele vingava-se de cada uma delas por Elsie Leach. Queria controle absoluto, pois só o controle lhe dava a ilusão de segurança. Vou te deixar antes que você descubra quem eu realmente sou. Esse era o lema não dito de seus relacionamentos. As mulheres se apaixonavam por Cary Grant, mas acordavam com Archibald Leach, um garoto assustado, exigente e cruel que nunca cresceu. Ele destruía tudo o que tocava, porque não acreditava que pudesse ser amado simplesmente, sem condições e sem roteiro. Mas sua necessidade de controle e habilidade em usar máscaras foram úteis não apenas na vida pessoal. Enquanto Hollywood produzia filmes patrióticos, Grant se envolveu em um jogo muito mais perigoso. Há evidências de que durante a Segunda Guerra Mundial, ele trabalhou para a inteligência britânica, caçando nazistas nas colinas de Hollywood. E foi justamente seu charme gelado e habilidade de matar com o olhar que inspiraram Ian Fleming a criar o espião mais famoso de todos os tempos. Ato 9. O agente 007 que perdemos. Quando ouvimos a frase Bond, James Bond, a imagem de Sean Connery imediatamente nos vem à mente. Consideramos Connery o padrão, a fonte original, o alfa e ômega do gênero de espionagem. Mas a verdade é que Sean Connery é apenas uma cópia. Talentosa, brutal, mas ainda assim, uma cópia. O original era Cary Grant. Ian Fleming, o criador do agente 007, nunca escondeu esse fato. Ao escrever seus romances, a voz que ecoava em sua mente era a de Grant. Ele via seu andar, sua maneira de ajeitar os punhos antes de apertar o gatilho. James Bond não é uma figura composta de um oficial britânico. É uma projeção literária de Cary Grant. Um homem que aparenta perfeição, mata sem emoção e esconde sob uma máscara de cinismo uma profunda ferida. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hollywood não era apenas uma fábrica de sonhos, mas um campo de batalha de inteligências. Agentes alemães recrutavam estrelas ativamente, tentando influenciar a opinião pública americana, que até Pearl Harbor permanecia isolacionista. A inteligência britânica MI6 montou uma poderosa rede de cobertura na América, e um de seus principais ativos, segundo dados desclassificados décadas depois, era Cary Grant. Em 1940,
O produtor Alexander Korda, que trabalhava para a inteligência britânica, recrutou Grant. Sua missão era simples e perigosa: identificar simpatizantes nazistas na elite de Hollywood. Grant, com seu acesso a qualquer escritório e quarto, era o agente adormecido perfeito. O episódio mais notório dessa guerra nas sombras foi a vigilância sobre Errol Flynn, a estrela dos filmes de aventura, suspeito de ligações com a Gestapo. Grant, que todos achavam ser apenas um belo rosto, metodicamente coletava informações, analisava os círculos sociais de Flynn e repassava os dados aos seus superiores. Ele não estava atuando como espião. Ele era um. Sua habilidade de usar máscaras foi crucial. Quando, em 1961, os produtores Albert Broccoli e Harry Saltzman começaram o casting para o primeiro filme de Bond, Dr. No, havia apenas um nome na lista. Ian Fleming insistiu pessoalmente: Bond tem que ser Cary Grant. Ele era perfeito. Tinha 58 anos, mas parecia melhor do que qualquer ator de 30. Possuía aquele charme transatlântico necessário para o sucesso mundial. Grant recebeu a oferta. Teria sido o maior casting da história do cinema. Mas ele recusou. Sua resposta foi curta e pragmática. Estou muito velho e só posso dar a vocês um filme. Não vou assinar para uma franquia. Os produtores precisavam de um ator para 5 filmes. E Grant, com seu medo de compromissos e desejo de controlar cada aspecto de sua vida, não podia permitir que o estúdio o possuísse por 10 anos. No final, o papel ficou com Sean Connery. Mas olhe para o jovem Connery. O diretor Terence Young literalmente forçou o rude escocês a ser Cary Grant. Ele o ensinou a usar ternos como Grant, a andar como Grant e a brincar com o mesmo rosto impassível. Toda a saga de Bond é, essencialmente, um monumento ao estilo de Cary Grant. A recusa de Grant em interpretar Bond é uma das maiores perdas do cinema, mas também uma confirmação de sua genialidade. Ele entendia: Bond é uma caricatura e Cary Grant é uma obra de arte. Ele não precisava interpretar um super-espião para provar sua destreza. Ele já vivia uma vida cheia de segredos, duplos sentidos e ameaças ocultas. Fleming baseou Bond em Grant porque via no ator algo que frequentemente ignoramos: o frio glacial nos olhos. A capacidade de encantar uma mulher e esquecer seu nome 1 minuto depois. A habilidade de usar um smoking como uma armadura de combate. Grant era perigoso, e era isso que o tornava tão atraente. Mas em meados dos anos 60, até mesmo esse papel, o papel de rei de Hollywood e agente secreto, começou a pesar sobre ele. Ele havia alcançado tudo. Tinha dinheiro, fama, reconhecimento, mas faltava o principal. Aquilo pelo qual Archibald Leach um dia começou essa maratona insana. Aos 62 anos, ele tomou uma atitude que chocou o mundo mais do que todos os seus divórcios juntos. Ele simplesmente desapareceu. Ele saiu de cena para interpretar seu último, mais desafiador e mais honesto papel: o papel de pai. Ato 10. O último papel, pai. Em Hollywood, há uma regra não escrita. Você só sai de cena quando é levado de pés para frente, ou quando vira piada em séries baratas. Cary Grant quebrou essa regra também. Em 1966, no auge da forma, beleza e bilheteira, ele fez o impensável. Simplesmente disse: chega. O mundo ficou em choque. Produtores ofereciam qualquer quantia. Roteiristas criavam papéis sob medida para seus cabelos grisalhos. Mas Grant foi inflexível. Não era um capricho de estrela. Era a decisão consciente de alguém que finalmente encontrou o que buscava por 62 anos. Encontrou um amor que não precisa de roteiro, holofotes ou perfil perfeito. Tornou-se pai. O nascimento de sua filha Jennifer, do casamento com Diane Cannon, foi um divisor de águas em sua vida. Pela primeira vez, Grant segurava nos braços
Um ser que o amava não por ser um grande ator, mas simplesmente por existir. Para Archibald Leach, abandonado pela mãe e traído pelo pai, isso foi uma revelação de proporções bíblicas. Ele largou o cinema para não perder um minuto da infância dela. O homem que viveu décadas em camarins de hotéis virou um caseiro. Tornou-se um arquivista fanático da vida da própria filha. Grant filmava cada passo de Jennifer. Gravava sua voz em fitas. Guardava cada desenho, cada mecha de cabelo, cada dente de leite caído. Em sua casa, havia um quarto cofre abarrotado de artefatos da infância dela. Parecia obsessão, mas era terapia. Ao dar a Jennifer o amor incondicional e a proteção que ele mesmo não teve, curava seu próprio menino interior. Tornou-se a mãe que lhe foi roubada e o pai que nunca teve. Parou de pintar o cabelo. Antes disfarçava os grisalhos para manter a imagem. E permitiu-se envelhecer. Ficou mais suave. A avareza, sobre a qual se contavam lendas, desapareceu quando se tratava da filha. Para ela, não havia portas fechadas ou limites para o leite. A morte o encontrou como convém a uma lenda, na estrada, mas não em filmagens. Em novembro de 1986, aos 82 anos, ele foi a Davenport, Iowa, com o programa Conversa com Cary Grant. Não era um show. Apenas sentava e respondia perguntas do público. Sem máscaras, sem atuação. Antes de subir ao palco, passou mal. Um derrame. Suas últimas palavras no hospital foram para a esposa, a quinta, Barbara Harris, e a filha. Não perguntou sobre bilheteira, não se preocupou com obituários. Apenas segurou suas mãos. Cary Grant morreu muito antes de 1986, no dia em que decidiu deixar o cinema pela filha. Os últimos 20 anos de sua vida foram vividos por Archibald Leach, e foram os anos mais felizes de sua vida. Ele criou o homem perfeito para o mundo, mas esse homúnculo quase devorou sua alma. Só ao se tornar pai, pôde tirar aquele smoking brilhante, pesado e sufocante, e simplesmente ser ele mesmo. Sua despedida final não foi uma tragédia, mas uma libertação. O garoto de Bristol finalmente voltou para casa, onde era verdadeiramente esperado e amado. A história de Cary Grant não é uma biografia de ator, é um manual de sobrevivência em um mundo que exige que sejamos outra pessoa. Nós o desmontamos em átomos, do sorriso falso aos experimentos químicos no cérebro. Agora, resta juntar esses cacos para entender a principal lição deixada por um homem que nunca existiu. Cary Grant uma vez disse uma frase que se tornou lendária. Todos querem ser Cary Grant. Até eu quero ser Cary Grant. Acostumamo-nos a rir dessa citação, vendo nela o charme de uma estrela. Mas agora, conhecendo a história de Archibald Leach, ouvimos não uma piada, mas um grito de socorro. É a confissão de um homem que, a cada manhã, olhava no espelho e via um estranho. Toda a sua vida foi o maior efeito especial da história do cinema. Não foram saltos sobre telhados, nem perseguições com aviões, mas o fato de que um garoto assustado, pobre e traumatizado de Bristol, conseguiu convencer o mundo inteiro de que ele era o padrão de confiança e felicidade. Ele construiu Cary Grant, tijolo por tijolo, gesto por gesto, sotaque por sotaque, para se proteger da dor. Comecei com a tese de que Cary Grant não existia. E isso é verdade. Grant era apenas um traje de alta tecnologia para sobreviver em um ambiente hostil. Sua avareza não era ganância, mas medo da fome. Seus casamentos tóxicos não eram crueldade, mas pânico de uma criança abandonada. Seus experimentos com LSD não eram busca por prazer, mas uma tentativa de romper esse traje por dentro. A tragédia da era dourada de Hollywood é que exigia que as pessoas fossem deuses. Mas a grandeza de Grant não está em ter se tornado um deus. Está em ter encontrado coragem para voltar a ser humano. Ele permitiu que Cary Grant morresse, para que Archibald Leach
pudesse viver seus últimos dias segurando a mão da filha, e não um Oscar. A realidade superou as expectativas. O homem mais artificial da Terra, no final, revelou-se o mais autêntico. Ele venceu seus demônios não na tela, mas no quarto de criança. Se você ficou impressionado com a história de como um sorriso perfeito escondia um abismo de dor, ainda não viu o quadro completo. Grant não estava sozinho em sua infelicidade. Em Hollywood, havia uma mulher cuja graça também era uma armadura. E sua famosa magreza não era resultado de dieta, mas da fome de guerra que ela sobreviveu, escondida de nazistas em um porão. Ela interpretava princesas para esquecer que comia bulbos de tulipas para sobreviver. Inscreva-se no canal para descobrir por que Audrey Hepburn nunca se considerou bonita e qual segredo ela levou consigo para o túmulo. Esta não é uma história sobre moda. É uma história sobre sobrevivência,